corrija seu presente, mude seu futuro. Muita gente está vivendo um futuro que não gostaria de viver. Quero começar a leitura no Salmo. Vamos ler o Salmo 50, verso 21. Depois eu vou ler outros textos da Bíblia, mas obviamente eu vou começar com ele aqui. Só que eu vou estar lendo o mesmo versículo em duas versões da Bíblia. Vou ler aqui na NVI e vou ler na Bíblia Viva, para que a gente tenha um entendimento mais amplo, mais ampliado do tema de hoje. Então, a palavra diz, Salmo 50, verso 21, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Agora eu vou ler na Bíblia Viva. Até agora estive calado, diz o Senhor. E por isso, você pensou que eu não me importava, mas agora chegou a hora do seu julgamento. Eu lhe mostrarei todos os seus pecados, diz o Senhor. Olha que palavra dura. É o Senhor falando para um homem que acaba de pecar. Ele certamente tentou esconder seu pecado, mas por conta do seu pecado, ele tem agora consequência na sua vida. Ele começa a sentir o efeito e Deus traz uma palavra para ele. A palavra de Deus é o seguinte, Deus dizendo, eu fiquei calado por muito tempo. Esperei que você tivesse alguma atitude, mas você não teve. Então me calei. E quando eu fiquei calado, você pensou que eu não estava me importando com o tipo de coisa que você estava fazendo. Mas agora chegou a hora de eu julgar você. E eu vou lhe mostrar todos os pecados que você cometeu. Então preste atenção aqui nesta palavra que eu quero trazer aqui para você. Corrija seu presente, mude seu futuro. Deus nos deu ao homem um poder tremendo, e o maior poder que Deus deu para o homem é o poder da escolha, é o poder da decisão. Todos nós temos esse poder. E Deus simplesmente não fica nos importunando, ele deixa a gente em paz. Você tem o poder de escolher, de fazer as coisas certas ou erradas. Mas é importante que você entenda, que nós entendamos, que aquilo que a gente faz hoje será cobrado, será recompensado ou será devolvido amanhã. Faz sentido isso aí para você? Então, como eu sempre digo, como se trata de uma mentoria aqui, eu quero falar para você a palavra nua e crua. Quero trazer a verdade aqui absoluta para você. Tudo aquilo que a gente faz hoje vai surtir efeito amanhã. Então, quando eu digo corrija agora o seu presente, para que você não tenha surpresa desagradável, eu sempre digo uma coisa: primeiro você escolhe e depois você colhe. Não é assim? Primeiro a gente faz as escolhas, depois tem direito às colheitas. Só que às vezes a gente colhe coisas que não gostaríamos. Tem gente que está reclamando hoje da colheita que está tendo, mas ela plantou para aquilo. Ela semeou para aquilo. E eu sou obrigado a dizer isso para você. Como se trata de mentoria, mentoreamento é direção, é falar a verdade, é dizer o que vai acontecer. Porque tudo que vivemos hoje não se trata de hoje,
se trata de amanhã, se trata de futuro. Hoje é a base do amanhã. Então o que você faz hoje será cobrado amanhã. O que você faz hoje será recompensado amanhã. O que você faz hoje será devolvido amanhã. É o que Deus está falando com Davi. Não adianta a gente tentar camuflar a situação. Amanhã é devolutiva. Você sabe o que é devolutiva? Devolutiva é aquilo que a gente faz, Deus traça um perfil e depois diz, vamos sentar aqui para conversar agora sobre isso. Vamos falar sobre todas as práticas, sobre as escolhas, sobre as decisões, sobre os caminhos, as sendas que você escolheu para você. Então amanhã é devolutiva. Seu futuro, ele é semeado hoje, mas ele funciona amanhã. Você semeia o seu futuro agora e colhe amanhã. Então, futuro é colheita. Futuro é resultado das escolhas de hoje. E vou dizer uma coisa para você. Deus dá para você, para todo mundo, o futuro em forma de sementes. Sabia disso? Deus não te dá o teu futuro construído. Ele dá sementes para você, para que você use essas sementes adequadamente e tenha o seu futuro garantido. Boa tarde, Franciene. Deus te abençoe. Estou aqui com a garganta irritada. Deixa eu tomar mais uma água aqui enquanto o pessoal vai... Pode escrever aí. Quero conhecer, eu vi o Adriano Jorge. Meu amigo lá de Manaus, Deus te abençoe também. Quando o Senhor usa aquele texto da Bíblia dizendo, eu vi o que você fez lá atrás. Eu não te importunei, eu não te perturbei, eu não te cobrei. Eu deixei você viver, deixei você levar a vida, mas agora eu estou trazendo à luz o que foi feito. Eu não esqueci. Deus não esquece, entende? Deus não esquece das coisas que a gente faz. As pessoas acham que Deus tem Alzheimer, mas não tem. Agora, aquilo que a gente, obviamente, que a gente se arrepende, pede perdão, Deus, obviamente, que perdoa, porque Ele é amor, é graça, é misericórdia e perdoa. Mas Deus está falando de algo que a gente semeou e achou que a coisa ia ficar de qualquer jeito e que ia passar no esquecimento. Mas não é assim que funciona. Tudo que a gente faz hoje vai acontecer lá na frente. Então vamos lá. Como eu falei aqui, o seu futuro, ele é semeado. Deus te dá o futuro em sementes. Você vai semeando. Mas a colheita, ela vem na hora certa. Agora, o que eu gostaria de dizer para você, embasado nessa palavra que estamos trazendo? O seu futuro está no presente que você está construindo. E o seu passado mora dentro de você. Aprenda isso. O seu passado mora dentro de você e o seu futuro é construído agora, hoje, nesse momento, do que você está vivendo. Só tem duas formas de você remover o seu passado de dentro de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente que está vivendo hoje um presente problemático, dolorido, ele é efeito de um passado que a pessoa construiu, que a pessoa viveu. Hoje ela está sofrendo o efeito colateral porque o hoje é futuro do ontem. Assim como o hoje é passado do amanhã. Amanhã é futuro para você. Então vamos entender isso. O seu passado mora dentro de você. E só tem duas maneiras de você trabalhar e tirar, remover esse passado de dentro de você para que você não esteja vivendo no presente. Como é que você corrige tudo isso? Primeiro,
tendo uma visão clara, tendo uma visão objetiva do seu futuro e decidir viver nele. Sabe por quê? Tem gente que não tem visão nenhuma do futuro e vive preso no presente por conta de um passado ruim que teve. O passado de todo ser humano mora dentro de todos nós. Agora, quando você tem uma visão clara do seu futuro, daquilo que você quer, de onde você quer chegar, do que você quer construir, quando você enxerga isso, por mais que você esteja vivendo um tempo ruim aqui, nesse momento, mas você decide que você quer aquele futuro para você, então você resolve todos os problemas com o seu passado. Boa tarde, Luiz Carlos. Deus te abençoe. Você entendeu? Quando você tem uma visão clara do que Deus tem para você no futuro, então você decide romper plenamente com o passado desagradável e ruim que você teve, por mais pecado que você tenha cometido, como disse aqui o texto que eu li, que foi o caso de Davi, ele remove tudo. Porque nós decidimos viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus está no futuro para você. O melhor de Deus ainda está por vir, é o que diz a palavra. Então, para que você receba e viva esse melhor que vai chegar para a sua vida, é importante que você resolva toda a questão do seu passado, e que não é muito bonita. A outra forma de você remover esse passado dentro de você, você precisa deixar o seu passado na cruz e seguir para a nova vida que Deus tem para você a partir da cruz. Jesus é a resposta para resolver o nosso passado. O seu passado precisa passar pela cruz, a cruz de Cristo. E quando isso acontecer, certamente que tudo será diferente. Então, duas coisas você precisa fazer para resolver a questão desse passado que está muito presente na sua vida e que está bloqueando o seu futuro. Resolva o seu presente, mude seu futuro. Essa é a palavra. Tudo que você tiver para resolver, resolva agora. Não deixe a pendência. Então, veja o futuro que você quer, decida ficar lá, olhe para a realidade que você está vivendo, para o passado que está dentro de você, decida resolver isso dentro de você e vá para o futuro que Deus tem para você. A segunda coisa, vá para a cruz. Está tendo dificuldade de romper com o passado ruim, negativo? Vá para a cruz. A cruz de Cristo resolve o problema com o nosso passado. A cruz é para resolver problemas que a gente não consegue se libertar. Pecado, erros cometidos, às vezes até maldições carregamos conosco. Algum tipo qualquer de perturbação com você. A cruz vai resolver. O hoje, como é que funciona o hoje nessa questão espiritual do ponto de vista de Deus? Qual é o hoje na tua vida? O que ele representa na tua vida? O hoje é transição. Coloca isso na sua cabeça. Hoje é um tempo, é uma passagem que Deus te dá para transicionar a tua vida para amanhã. Então vamos entender esse princípio. O hoje é uma transição para amanhã. Então o seu presente, que é o hoje, ele é a transição para o seu futuro, que começa amanhã. Então tudo que você não resolver hoje, no presente, no momento, vai ser levado para o seu futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. O futuro de muita gente, ou pelo menos o futuro de todo mundo, está intacto, é virgem. É como um CD virgem, que nunca se gravou nada nele. É assim o futuro de todo mundo. Mas tem gente que já está levando para esse futuro virgem que Deus tem, para esse futuro limpo que Deus tem, para esse futuro tão belo, maravilhoso que Deus tem,
Tem gente que já inaugurou esse futuro porque está levando para ele cargas emocionais, espirituais, cargas de pecado, de erro, de transgressões que cometeu lá no passado, não resolveu, continuam no presente e vai levar para o futuro. Por isso que o tema da nossa palavra hoje, de acordo com o tema que lemos, é: corrija o seu presente, mude o seu futuro. O que precisa ser corrigido hoje no seu futuro, no seu presente? O que você precisa corrigir hoje na sua vida? O que você precisa corrigir hoje na tua vida espiritual? O que você precisa corrigir hoje na tua vida relacional com pessoas, na tua vida emocional? O que precisa ser corrigido? Porque se você não corrigir essas coisas hoje, elas vão te acompanhar para esse futuro que está intacto, que está virgem. Mas ele vai ser inaugurado pelos problemas que você vai levar do hoje para amanhã. Então, o hoje é transição. Todo tempo ou toda fase de transição é uma fase de passagem. E isso as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que precisam resolver coisas agora, para que elas não levem com elas. Tudo que a gente faz no passado é cobrado no futuro. Entenda isso. As pessoas dizem: ah, mas agora já me entreguei a Jesus, zerou minha conta. Não é bem assim. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você é salvo, você tem garantia de salvação, a graça e tudo mais. Mas tem coisas que nós fizemos lá atrás que as consequências virão na frente, mais à frente. Precisamos entender isso. Eu quero ler aqui para você um texto da Bíblia para dizer, para afirmar aqui, para confirmar que o que eu estou dizendo não é uma coisa muito simples. Quando eu digo que o passado é cobrado no futuro, é fato. E as pessoas não entendem muitas vezes isso. Nós somos herdeiros de um evangelho que anula tudo. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Jesus ensinou. Jesus diz: você está perdoado. Lembra da mulher flagrada em adultério? Jesus disse: eu não te condeno também, mas não volta a praticar o que você está fazendo. Porque se você voltar a fazer, certamente você vai ser consequente. Você vai pagar caro por isso. Hoje eu estou te livrando de uma pedrada, ou das pedras das pessoas. Mas amanhã eu não vou estar aqui. Então você tem a oportunidade da mudança. Porque tem gente que usa essa palavra só para dizer que pessoas acusam outros e tal, e defendem as atitudes da mulher. Não, Jesus não defendeu a atitude da mulher nunca. Jesus falou do problema dos homens que julgavam pessoas, mas eles também tinham pecado, e Jesus diz: olha, eu não vou te condenar, mas você tem que abandonar o que você estava fazendo. Porque se você não deixar, você vai ser consequente. É a velha história. Toda pessoa que tem a oportunidade de mudar em determinado ponto da sua vida, mas não muda, aquilo que ela faz vai destruí-la. Entende? Aquilo que você permite na sua vida, se você não for radical e você permite coisas erradas na sua vida, ou coisas desagradáveis, coisas que não têm harmonia com as coisas de Deus, isso vai gerar um problema para você mais tarde. É o lance das conexões. Sabe qual é as conexões? Todas as pessoas que estão conectadas a gente ruim, a gente mau caráter, pode ter certeza que a vida daquelas pessoas lá na frente irão trazer de alguma maneira algum tipo de prejuízo para essas pessoas. Então nós precisamos aprender que o nosso passado, se ele não for resolvido no presente, ele vai ser cobrado no futuro. Então a moral é:
resolva o passado no presente, conserte tudo no presente, para que você tenha um futuro completamente mudado, completamente diferente. Olha o que aconteceu em 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. E Davi consultou o Senhor e lhe disse: por que veio essa fome, Senhor? A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Verso 3. Perguntou então Davi aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Então os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família ou prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Então Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar ou herança em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Então Davi disse: eu os entregarei a vocês. Olha que coisa tremenda. Isso é conhecido como a vingança dos gibeonitas. Saul havia cometido muitos erros, havia assassinado, matado e havia feito coisas que desagradavam a Deus contra os gibeonitas. E por conta disso, Israel sofreu consequências. Saul já havia morrido, já havia passado, mas Davi agora no seu reinado tem os efeitos colaterais dessas atitudes de Saul contra os gibeonitas. Os céus estavam cerrados, havia fome, havia escassez em Israel, e Davi vai consultar a Deus e pergunta o que há. Então Deus diz: tem pecado de Saul, foi cometido lá atrás contra os gibeonitas, e os gibeonitas não reivindicaram, não mudaram nada, eles ficaram na deles, mas eles sofreram. Então a culpa está sobre a nação, está sobre o reino. E para você consertar, vá até os gibeonitas, vê o que eles querem, qual é o que eles exigem como restituição dessa dívida. Então Davi chega com eles e pergunta: o que está vendo? O que vocês querem? Eu sei que a consequência é por conta disso. Então os gibeonitas dizem: nós não queremos nem ouro e nem prata. Nós só queremos 7 descendentes de Davi, de Saul. Queremos que você nos dê esses 7 descendentes de Saul, porque nós vamos sacrificá-los, nós vamos matá-los diante do Senhor, lá no monte do Senhor, na terra de Saul. Olha que coisa terrível. Então o que eu quero dizer para você: o reinado de Davi foi penalizado pelos pecados de Saul. Deus nos dá a oportunidade de repararmos os nossos erros hoje, agora, para não sermos penalizados amanhã. O hoje é uma transição para amanhã, lembra disso. Resolva o seu presente para não comprometer o seu futuro. Corrija o seu presente, você vai mudar o seu futuro. Vamos entender isso. Às vezes, a culpa não é nossa, nem da nossa descendência, mas alguém lá atrás fez escolhas erradas. E nós e outros inocentes vão pagar pelos erros de alguém. Sabe? Eu vejo, às vezes, pessoas vivendo esse tipo de vida, tendo a oportunidade da mudança e não mudam. Tem a chance de transformar sua história, sua vida e a vida de outros e não mudam.
Às vezes é o pai de família, é a mãe, são os líderes que cometeram seus erros e agora os filhos espirituais ou os filhos biológicos de uma família estão sofrendo consequência por conta de atitudes erradas que alguém tomou lá atrás. Lembra quando eu iniciei essa live, eu disse que Deus nos deu o maior poder da face da terra para o ser humano, que é o poder da escolha, é o poder da decisão. Para fazermos escolhas certas, para fazermos escolhas corretas, para fazermos escolhas que não vão nos trazer terríveis consequências. Faz sentido isso aí para você? Então Davi tem que reparar um erro que o Saul cometeu lá atrás, machucando, ferindo, matando, ofendendo a tribo dos gibeonitas. Entende? Tem coisa na nossa vida que precisa ser mudado. Tem coisa que precisa ser arrancado, destruído completamente para não arruinar a nossa chance de um futuro próspero, de um futuro abençoado. Quando a gente fala dessas coisas, muita gente não quer entender, não quer aceitar. Vivemos uma geração que não quer ser responsável, não quer assumir a responsabilidade, a culpa pelos erros que cometeu. Aí nós temos uma geração completamente consequente, mas que não entende isso. E qual é a finalidade da palavra de Deus, de pregadores da Bíblia? Por que eu estou aqui pregando para você? Trazendo essa mentoria, trazendo essa direção para você? Porque eu quero te ajudar. Hoje a igreja está sendo ensinada, não toda a igreja, não posso ser também leviano aqui de afirmar que todo mundo está vivendo isso, mas uma boa parte da igreja, uma boa parcela da igreja do Senhor Jesus Cristo tem líderes que não estão ensinando corretamente. E os cristãos continuam vivendo uma vida pendente, com pendências lá atrás, estão tentando construir um futuro abençoado, transformado, que não está rompendo de forma alguma. As pessoas estão presas, não conseguem discernir que tem algo lá atrás que aprende, porque achamos que só o fato de estarmos na igreja, indo a um culto, fazendo uma campanha, já mudamos a nossa vida. E não é bem assim. Não é o que a Bíblia diz. Entende? Então o hoje é uma transição para amanhã. O hoje você tem a chave e a responsabilidade da transformação para que o teu futuro, para que o teu amanhã seja livre. Como eu disse, o futuro é como um CD. Hoje a gente não usa mais CD virgem, mas eu já usei muito para gravar música, eu sou músico, já composição, já usei muito CD para gravar, tenho CD inclusive gravado de música, já usei muito CD. E a gente compra um CD virgem e bota nele os arquivos que nós queremos. O futuro seu, o seu futuro, o meu futuro, o futuro da humanidade é um CD virgem que Deus dá para cada um. Agora, cada um tem a responsabilidade de entender que tudo que se fizer hoje vai registrar nesse CD virgem. Vai ser registrado ali e isso vai ser cobrado no futuro. Então vamos entender a palavra. A omissão é pecado também. E muita gente é omissa. Vamos falar sobre omissão. Olha o que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no verso 17, ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então Tiago, o apóstolo, está dizendo aqui uma coisa. Ele está dizendo que tem gente que é omissa, que sabe que tem que fazer determinada coisa, mas não faz. Sabe que está vivendo ou cometendo coisas desagradáveis e erradas, mas continua fazendo. Sabe que não tem a aprovação de Deus, continua fazendo. Esse é o problema das pessoas desobedientes.
Conhece alguém desobediente? Que você fala para ela, mostra, diz, canta todas as pedras e a pessoa continua fazendo suas escolhas erradas. Ela sabe que está errada, mas continua. Então, a palavra omissão aqui cabe nesse texto. Omissão é negligência. Negligência é deixar de fazer o que tem que ser feito. O texto que lemos, que dá título a essa mentoria, corrija o seu presente, mude seu futuro, lá do Salmo 50, é que o Davi acha que Deus esqueceu de tudo que ele havia feito. Mas Deus diz, olha, eu te dei a chance, amigo. Eu te dei a oportunidade, mas você não tomou a medida por si próprio. Então eu tive que entrar na tua vida, entrar na tua história e corrigir você. Eu tive que mostrar os seus erros, porque de Deus ninguém esconde nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja da nossa geração, ela tem negligenciado a sua missão, seu chamado, seu dever como igreja. E Deus vai cobrar de cada um de nós. Cobrar o quê? A nossa responsabilidade de saber o que tem que ser feito e não fazemos. De fazer a coisa certa e não fazemos. É como o Tiago disse. Aquele que sabe que deve fazer um negócio e não faz, está cometendo pecado. Nós pecamos quando negligenciamos, quando nos omitimos. E a igreja da nossa geração está vivendo isso. Os crentes da nossa geração estão vivendo isso. E por conta dessa negligência estão tendo consequências que não são muito agradáveis. Então Deus vai cobrar de cada um sobre a vida que Ele nos deu. Entenda algo, Deus cobra a vida que Ele nos deu. Ele te deu uma vida. Ele deu uma vida para mim, uma vida para você. Ele deu uma vida para todo mundo. E Ele vai cobrar o que fizemos com a nossa vida. Entende? Deus não vai deixar ninguém sem cobrança. Eclesiastes 12:14, olha o que diz. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Entende? Tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus trará à luz. Vou ler de novo o texto aqui, porque ele é muito forte. Eclesiastes 12:14. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. As pessoas não querem admitir isso. E preferimos viver aquela ideia daquele evangelho, agora eu sou crente, meu passado já foi apagado, tudo se fez novo. A Bíblia diz sim. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tem gente que acha que esse versículo está no automático. Sou crente agora, tudo se transforma. É num passo de mágicas. Alguém chegou e pegou a varinha de condão, balançou, apontou e a transformação acontece. Não é isso que Paulo está dizendo. Vamos entender o contexto. Quando você ler as cartas, você vê que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito problema. Era um irmão que botava outro na justiça, era porfia, era competição na igreja, um crente falava mal do outro, um líder falava mal do outro, a igreja achava que, tinha gente que dizia que era de Paulo, outros diziam que preferiam Apolo, outros preferiam Pedro, outros preferiam isso, aquilo, outro. Essa era a igreja.
Tinha gente lá que tinha vida promíscua, de prostituição. Tinha gente na igreja de Corinto que tinha problema sério. Tinha um cara lá que pegava a mulher do pai, a madrasta. Entende? Era coisa dessa natureza. Tinha gente que ia para a igreja, servia a Deus, mas ia para o bar beber. E ele até diz assim, você não pode pegar o cálice do Senhor e depois pegar o cálice de demônios e beber. Você não pode ficar na Santa Ceia e depois lá para o bar beber. Você não pode... Mas tinha lá na igreja de Corinto, veja isso. Ele diz, vocês que se juntam a prostitutas, se formam um corpo com ela. O que é isso? Alguém estava na igreja, talvez tocando, cantando lá no templo, ministrando, mas estava também tendo uma vida promíscua, de prostituição. Vamos entender a palavra, entende? Tinha gente que tinha problema, leia as cartas de Paulo aos Coríntios. Você vai encontrar coisas absurdas. Eles continuavam adorando os deuses estranhos, mas também queriam servir a Deus. Era uma dubialidade. Eles eram pessoas que viviam uma vida dupla, entende? Eram bipolares espirituais. Eles queriam servir a Deus. Tem uma ocasião que Paulo diz assim, vocês não podem servir a Deus e aos demônios. Ele diz assim, não tem comunhão entre luz e trevas, não tem comunhão, vocês estão vivendo o jugo desigual, não tem comunhão entre Cristo e Satanás. Qual é o jugo desigual que eles estavam vivendo ali? A gente usa isso só para falar sobre namorado, né? Sobre pessoas que namoram com ímpio. Isso também é jugo desigual, sim. Mas Paulo não está se referindo exatamente sobre isso. Ele está se referindo a pessoas que estavam servindo a Deus, mas também continuavam servindo os deuses malignos, deuses gregos. Vamos entender. O que ele quer dizer com tudo isso? Ele quer dizer o seguinte, irmãos, vocês já são crentes agora. Vocês já servem a Deus. Vocês já nasceram de novo. Então agora é hora de viver as obras de Cristo, de fazer valer o poder de Deus na vida de vocês, a graça de Deus na vida de vocês. Vocês não têm mais que viver com a velha vida, com as coisas do passado que vocês viviam lá atrás. Tudo isso vocês praticavam. É hora de mudança e transformação. Entende? Então, vamos entender a palavra. Tem gente que, infelizmente, acha que não tem que mudar nada. Vamos corrigir o presente para mudarmos o futuro. Ninguém entrará num futuro intacto se não corrigir as debilidades do presente, os problemas do presente, os infortúnios do presente. Vamos entender isso. Então aí vem Tiago e diz, quem sabe que tem que fazer a coisa certa não faz, está cometendo pecado. Agora, todos nós prestaremos contas das nossas ações, dos nossos deveres, das nossas obrigações. Todos teremos de prestar contas diante de Deus de tudo o que fizemos, até daquilo que fizemos em segredo, seja para o bem ou para o mal, nós vamos prestar contas. Tem gente que vive como se nunca fosse prestar contas de sua vida, de suas ações. Entende? As pessoas vivem como se nunca tivesse futuro. Elas vivem pelo hoje. Elas vivem pelo agora. Elas acham que não vai ter amanhã, não vai ter futuro para elas. Eu gosto de uma palavra do Dalai Lama, que é o líder tibetano. Eu aprendi muito com isso. Ele diz o seguinte, o homem secularizado, o homem do nosso tempo, ele trabalha e gasta toda a sua vida, gasta a sua saúde para angariar, para levantar e amontoar dinheiro, juntar dinheiro. E depois ele tem que gastar toda o seu dinheiro, tudo que gastou, tudo que ganhou, melhor dizendo, tudo que acumulou para tentar recuperar a vida que ele gastou tentando ganhar dinheiro. Vive nesse mundo com a cabeça no futuro, que se esquece de viver
o presente e acaba por não viver nem o futuro e nem o presente. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse existido. Faz sentido isso aí para você? É isso. Agora nós vamos prestar contas das nossas ações, das nossas atitudes. Precisamos entender isso e não fugir dessa realidade. As pessoas acham que nunca vai ter futuro para elas. Elas vivem nessa correria do hoje. A pior arrogância do ser humano é achar que a sua vida só diz respeito a eles mesmos. Faz sentido isso aí? Tem gente que acha e diz que a sua vida só diz respeito a eles mesmos. E por isso que não muda. Eles acham que a sua vida é privada, é deles. Quando na verdade a nossa vida é uma concessão licenciada por Deus. Deus te concedeu, te deu a concessão da vida para você viver. Mas você não pode simplesmente achar que é o dono total da vida. Uma hora você tem que prestar contas com aquele que te liberou, que te deu, que cedeu a vida para você, que te concedeu a vida. Amém? No final da história, Deus vai nos cobrar. Deus vai dizer, o que você fez com a vida que eu te dei? Que eu te licenciei para que você pudesse viver bem ou viver em paz. Então vamos entender a palavra, queridos. E eu estou aqui sendo voz de Deus para muita gente. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos 14:12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ó. Não temos vida privada quando se fala de vida espiritual. Amém? Hoje é o tempo que Deus nos dá para resolver muitas coisas, né? Para auto-realização, mas também para autoanálise, para corrigirmos os erros, para corrigirmos as coisas erradas, para que o nosso futuro seja de verdade um futuro lindo, maravilhoso, vivido de forma abençoada. Faz sentido tudo isso aí para você? Escreve aí no chat. Tá pesada a palavra? Mas aqui é uma mentoria, amigo. Mentoria é sermos verdadeiros, é sermos diretos com você, é falarmos a verdade, é rasgarmos o verbo, é papo reto. A letra vai intacta para você, vai direto, porque essa é a realidade. Nós estamos aqui para dizer, o Senhor vai te abençoar, Ele vai te abençoar, vai. Mas estamos aqui, a proposta da mentoria é mostrar princípios para você, é trazer princípios que mudam a nossa vida. Como eu disse lá no início, o futuro é uma devolutiva. O que é uma devolutiva? Uma devolutiva, eu uso muito essa palavra nas mentorias, nas consultorias, em análise comportamental, a gente usa muito esse termo, né? Devolutiva. O que é devolutiva? Digamos que você venha fazer uma análise de comportamento comigo, vem fazer uma consultoria, uma mentoria. Eu vou preencher uma ficha com você, vou fazer uma série de perguntas para você sobre tua vida, principalmente naquelas áreas que você quer destravar, quer melhorar, quer evoluir, que você acha que está preso. Então nós vamos fazer uma série de perguntas ali. E você vai ter que responder na íntegra. Então, depois eu vou analisar tudo que eu percebi, tudo que eu vi, eu vou escrever para você, vou te dar um relatório, isso chama-se devolutiva. E depois a gente vai marcar uma sessão, vamos conversar e vamos falar sobre aquilo. O que é aquilo? O que aquilo vive? Por que aquilo está na tua vida? Como entrou? Como aconteceu? O que é? O que representa para você? Então nós vamos trazer devolutiva, porque eu vou dizer, olha, eu entendo que nesses pontos aqui tem alguma pendência na sua vida. Você está preso aqui, ali. É uma análise. É uma análise de perfil. Então eu vou analisar. Isso se chama devolutiva. Eu vou trazer devolutiva para você do que aconteceu. A mesma história com relação a Deus. Deus nos dá o hoje
para corrigirmos tudo, sermos verdadeiros e sinceros, porque o amanhã virá. O amanhã é devolutiva. Hoje é a semente que você planta, amanhã é a colheita. Então vamos pensar assim, vamos entender isso. Então Deus chega uma hora e diz assim: você acha que eu havia esquecido? Você acha que eu não estava percebendo tudo? Eu estava, só que eu fiquei na minha. Eu esperei você tomar sua atitude. Mas já que você não tomou, estou trazendo agora para você o seu passado. Entende? Deus perdoa, perdoa. Que a gente se arrepende, confessa, perdoa. Mas o que confessamos, segundo Provérbios, diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa. Mas o que encobre a transgressão não prospera. É sempre assim. É a palavra, não sou eu. Então estou trazendo essa palavra para você aqui hoje, palavra advertiva, porque é mentoria. Mentoria você não vai ouvir só eis que te digo. Entende? Você vai ouvir a verdade. Você vai ouvir coisa para você pensar. Você também não é obrigado a aceitar tudo que eu estou dizendo para você. Mas pelo menos você tem que ter inteligência para pensar no que eu estou dizendo para você, à luz da Bíblia, da palavra que eu trouxe para você. Lembra? Davi assume o trono, imediatamente, fome na terra, e ele diz: o que está vendo, Deus? Tem alguma coisa errada. Eu acabei de assumir o trono de Israel, está tendo problema? Deus diz: não, é que Saul deixou algo em aberto. Ele tem uma dívida com os gibeonitas. E é por isso. Então Davi faz o quê? Imediatamente procura o clã dos gibeonitas e diz: olha só, a situação é por conta disso. Então o que vocês querem para remover essa maldição de sobre a nação? Os gibeonitas dizem: não queremos nem ouro nem prata. Nós queremos 7 cabeças, descendentes de Saul, e queremos enforcá-los diante do Senhor, diante de toda Israel. Aí vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Davi disse: tudo bem. Escolheu 7 cabeças e mandou a maldição sair. Eu não queria estar na pele de Davi para escolher as pessoas. Acho que ninguém quer estar. Tem coisa que é radical, né? Mas tem coisa que precisa ser feita. Eu não estou dizendo para você que tem que matar alguém. Não é disso. Isso não se trata mais disso. Isso é uma metáfora agora. Uma metáfora para dizer que se trata de coisas que às vezes precisamos fazer de forma radical para preservar o projeto, o futuro e o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Então, essa é a mentoria de hoje. Chegamos ao final dela. Mentoria Ninho das Águias. E eu espero que Deus tenha falado com você, usado minha vida para falar contigo. Vamos orar então? Você que está aqui comigo, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu coloco aqui, eu te apresento a vida de todas as pessoas que estão comigo aqui, aqueles que estão em janela anônima também, aqueles que vão assistir no decorrer da semana, que ainda vão assistir hoje esta live, que o Espírito Santo possa ministrar também aos seus corações. Eu abençoo as vidas que estão aqui. Se tem alguém aqui que precisa consertar algo hoje, no seu presente, para que não tenha que entrar num futuro problemático, num futuro acusador, então que hoje haja esse conserto em nome de Jesus. É a minha oração por eles. Eu oro por aqueles que estão caídos, fracos, desanimados, para que o Senhor os levante nesse momento, os restaure nesse momento, os abençoe nesse momento. Eu declaro a bênção do Senhor sobre aqueles que estão totalmente desmotivados, que estão desalinhados com a tua vontade, que o Senhor esteja realinhando suas vidas, seus ministérios, em nome de Jesus. Que eles sejam muito abençoados, que eles sejam curados, restaurados, transformados, abençoados. E se tem alguma maldição, se tem algum bloqueio que foi aberto lá atrás, no passado, hoje mesmo no presente, que está impedindo que o futuro seja
próspero. Eu repreendo em nome de Jesus e quebro toda e qualquer mal, qualquer malignidade, qualquer maldição sobre a vida dos teus filhos. Que eles sejam livres e muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você recebe, escreve aí no chat. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Foi boa para você? Falou contigo? Deus ministrou o seu coração, usou minha vida para isso? Então faz uma coisa. Pega o link, coloca na sua página, rola aí para baixo, vai no compartilhar, bota na sua página, marca todo mundo que você puder, manda para eles essa palavra, copia o link, bota lá no seu grupo do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, nos grupos aqui do Facebook, se você participa de algum. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz, um beijo para todo mundo, muito obrigado por estarem comigo. Não esqueça de compartilhar sempre a palavra. Shalom, shalom.